Olá, seguidores. Na cidade de Iporá, em Goiás, no dia 31 de julho de 2017, algo terrível aconteceu. Ainda era madrugada, o relógio marcava 5 horas e 31 minutos da manhã, quando uma família se preparava para pegar a estrada rumo ao interior goiano. Mas aquela viagem que deveria ser apenas mais um recomeço nunca chegou ao destino. Em um instante, o que seria um dia comum se transformou em um dos crimes mais chocantes da história policial de Iporá. Vanessa Camargo Soares, uma jovem cheia de vida, linda, sonhadora e grávida da pequena Isis, teve sua trajetória brutalmente interrompida por alguém que prometeu amá-la para sempre, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, mas que acabou sendo o autor de um ato covarde, cruel e movido pela mais pura ambição. Pelo pouco que eu li da Vanessa Camargo Soares, ela devia ser uma pessoa bastante iluminada. Ela nasceu na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro de 1988, na cidade de Iporá, em Goiás. Ela era filha caçula de Brás Soares e Nilva Maria Soares. Quando Vanessa tinha apenas 2 anos de idade e sua irmã mais velha, Bruna, 3, o pai das meninas, o seu Brás, ele faleceu em um acidente. A partir desse momento, as duas irmãs se tornaram ainda mais unidas e passaram a apoiar a mãe, que trabalhava na área da agropecuária para sustentar a família. Vanessa sempre foi reconhecida por ser estudiosa e determinada, muito preocupada com um futuro de sucesso. Ela concluiu a graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás no ano de 2009. Depois disso, ela cursou Tecnologia Aplicada ao Ensino de Biologia da Universidade de Goiás, formando-se em 2011 e posteriormente realizou uma pós-graduação em Ciências Agrárias no Instituto Federal Goiano, concluindo esse estudo no ano de 2013. Com a vida acadêmica encaminhada, Vanessa viveu mais um de seus sonhos. Em 2014, casou-se com Horácio Rosendo de Araújo Neto, com quem já namorava há 5 anos. Segundo sua mãe, o casal aparentava ser muito feliz. Horácio sempre demonstrou ser uma pessoa tranquila, jamais discutindo ou levantando a voz com Vanessa em público, tratando-a sempre com carinho e atenção. Em 2015, nasceu o primeiro filho do casal, um menino, trazendo ainda mais alegria para a família. E no início de 2017, eles receberam a notícia de uma nova gravidez. E para a surpresa de todos, dessa vez seria uma menina. O casal vivia em Iporá, porém Vanessa trabalhava como gerente comercial em uma loja no centro de Goiânia, a aproximadamente 226 quilômetros de distância, cerca de 4 horas de viagem. Por causa dessa rotina desgastante, ela costumava viajar com o marido e o filho na madrugada de segunda-feira em direção à capital, permanecendo lá até quinta-feira
e retornando para Iporá logo depois. Não há informações claras na imprensa sobre onde exatamente eles ficavam hospedados nesses dias, se na casa de algum parente ou em algum imóvel destinado para essa rotina. E agora, seguidores, nós vamos nos direcionar ao dia dos acontecimentos. Na manhã de 31 de julho de 2017, por volta de 5 horas e 31 minutos da manhã, a família saiu de casa onde morava no bairro Mato Grosso, em Iporá, para mais uma viagem rumo a Goiânia. De acordo com o relato de Horácio, enquanto trafegavam pela rodovia GO 320, em uma área rural de Ivolândia, eles teriam sido surpreendidos por dois homens em uma motocicleta. Um dos indivíduos armado teria utilizado a arma para bater no vidro do carro e ameaçá-los. Temendo pela segurança da esposa e do filho, Horácio parou o veículo. O criminoso então teria ordenado que ele passasse para o banco de trás. Horácio afirma que foi forçado a ficar agachado com a cabeça abaixada entre as pernas, no assoalho do carro. Em seguida, um dos assaltantes assumiu o volante ainda com a arma em punho, enquanto o segundo homem seguia atrás na motocicleta. Durante o trajeto para uma área ainda mais isolada, Vanessa teria ficado muito nervosa e pedido para descer do veículo. O homem que dirigia o carro, irritado com a reação dela, teria efetuado um disparo contra sua cabeça. Mesmo após o tiro, o criminoso continuou conduzindo o carro por aproximadamente 30 quilômetros, com Vanessa já sem vida dentro dele, até que finalmente pararam no acostamento. Nesse momento, ele desceu do veículo e subiu na motocicleta com o comparsa fugindo do local. Segundo Horácio, e isso é importante salientar bem nesse momento do vídeo, somente após a fuga dos homens ele teria deixado o carro. Logo após, um motorista que passava pela rodovia percebeu a situação e parou para ajudar, acionando imediatamente a polícia. Pouco tempo depois, equipes policiais e paramédicos chegaram ao local para prestar socorro a Vanessa, mas infelizmente ela já estava sem sinais de vida. Como estava grávida de 5 meses, o bebê também não resistiu. Nada pôde ser feito naquele momento. E foi uma perda lamentável, seguidores, porque a Vanessa, ela era uma pessoa muito querida, muito estudiosa, amada e estava vivendo a alegria da gravidez. Mas, infelizmente, os seus planos e a sua vida e a vida da bebê que ela esperava foram interrompidos. E quanto à versão do Horácio, eu devo dizer a vocês que essa versão parecia ser muito dramática no início, consistente, mas não é nada disso. Ela logo vai se revelar em alguns furos gigantescos de contradições em tudo isso que o Horácio disse. E vocês vão entender tudo a partir daqui. O Horácio agora já havia se tornado viúvo. Ele demonstrava estar profundamente abalado com o que havia acontecido. Durante o velório da Vanessa, ele chorava intensamente e chegava até mesmo a clamar por justiça. Emocionado, ele repetia diversas vezes aos familiares que sentia muito e que deveria ter feito algo para proteger a sua esposa e a sua família. Mesmo devastada pela perda da filha, a mãe de Vanessa, Dona Nilva, ainda
encontrava forças para tentar consolar o genro, que parecia inconsolável. E logo após o crime, a investigação foi iniciada. E a partir daqui, seguidores, que tudo começa a se esclarecer. O Horácio foi a única testemunha direta do acontecimento. Ele viu a mulher dele sendo morta. Então, os policiais chamaram o Horácio para ser o primeiro a prestar depoimento na delegacia sobre o caso, como testemunha, não como suspeito. Na delegacia, ele relatou que foram abordados na rodovia, que o assaltante teria se irritado com a Vanessa e que ele, o Horácio, permaneceu o tempo todo com a cabeça abaixada, impedindo de ver o que acontecia. E por isso afirmou que não conseguia descrever os agressores nem a arma que foi utilizada no crime. Pois bem, desde o início, algumas evidências e detalhes encontrados pela polícia não coincidiram com a versão apresentada pelo Horácio, levantando suspeitas de que algo além do relatado havia acontecido. Ou seja, a polícia já estava de olho no comportamento do Horácio, mesmo sem que ele percebesse. Ele conseguiu levantar as bandeiras vermelhas da desconfiança da polícia em cima dele mesmo, com esses relatos. As testemunhas indiretas também não poderiam ajudar muito. Uma delas era o filho do casal, com apenas 1 ano e 9 meses, e a outra era um motorista que chegou ao local apenas após a fuga dos criminosos. No entanto, seguidores, esse motorista apresentou uma informação que contradizia totalmente o que Horácio havia contado. Ele relatou à polícia que, antes de ver o carro parado, havia visto o veículo de Horácio trafegando em alta velocidade e que em nenhum momento passou por ele uma motocicleta. Ou seja, ele avistou apenas o carro da família sem nenhum outro veículo seguindo atrás. Porque, como já sabemos, né, seguidores, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. E agora sim, a polícia entra, de fato, dentro da investigação. Com isso, a polícia começou a analisar imagens de câmeras de segurança da rodovia. Nas gravações foi possível identificar que o homem realmente havia passado por uma motocicleta no mesmo intervalo de tempo em que o carro de Horácio passou. No entanto, havia um detalhe importante. A moto estava sendo conduzida apenas por uma pessoa. E, além disso, quando passou pelo trecho onde a testemunha estava estacionada, já havia seguido para outra direção. As investigações rastrearam essa motocicleta e descobriram que o condutor possuía um álibi sólido. No horário em que Vanessa foi morta, ele já estava em outro local, acompanhado de outra pessoa que confirmou a sua presença, eliminando totalmente a participação dele na cena do crime. Com o passar dos dias, começaram a circular rumores de que Horácio poderia estar envolvido na morte da esposa. A princípio, a família de Vanessa defendia o genro, afirmando que ele sempre foi um bom marido, um bom pai e que jamais seria capaz de algo assim. Porém, a dona Ilva, a mãe da Vanessa, começou a perceber alguns comportamentos estranhos após a tragédia com a sua filha. Cuidando do neto, ela observou que sempre, quando Horácio se aproximava
aparecia para visitar a criança, o menino ficava apavorado. E isso, seguidores, quer dizer muita coisa. Correndo para se esconder atrás das pernas da avó, recusando-se a chegar perto do pai, a criança demonstrava verdadeiro medo, o que chamou muita atenção. Durante as investigações, a polícia realizou uma busca na casa em que o casal morava, em Iporá, e encontrou 2 apólices de seguro de vida de alto valor em nome de Vanessa. Uma delas era de R$300 mil e a outra de R$86 mil. Os beneficiários eram Horácio, a irmã de Vanessa, Bruna, e o filho do casal. E um detalhe chamou ainda mais a atenção para a polícia. O valor da indenização era maior caso a morte de Vanessa fosse decorrente de um crime. Foi revelado também que, apesar de o casal aparentar estar em harmonia, eles enfrentavam conflitos constantes. A Vanessa teria pedido o divórcio 4 meses antes do ocorrido, principalmente porque o pai do Horácio interferia excessivamente na vida familiar dos dois. Em outubro de 2017, com a conclusão do inquérito, a polícia apontou que o único envolvido no crime era Horácio Rosendo de Araújo Neto, então com 35 anos. Ele foi oficialmente denunciado no dia 5 de outubro. A acusação se baseou na reconstituição dos fatos, na análise de resíduos de pólvora nas mãos de Horácio, em exames de balística e também na hematologia forense. A hematologia forense é a ciência que, através das manchas, respingos e gotas, é possível identificar diversos elementos como tipo de arma utilizada, quantidade de golpes ou disparos, local de origem do sangue, velocidade e ângulo de impacto, posição e movimento de vítima e agressor, ordem dos ferimentos, tempo aproximado do crime, se a morte foi imediata ou não. Então, vamos raciocinar juntos aqui. A família saiu de casa por volta de 5h31 da manhã. O filho do casal estava acomodado na cadeirinha no banco traseiro. O Horácio relatou à polícia que, enquanto dirigia pela rodovia, 2 homens em uma motocicleta se aproximaram e bateram no vidro do carro com uma arma para obrigá-los a parar. Porém, uma sequência de evidências mostrou que essa versão era impossível de ter acontecido. Primeiro ponto: as câmeras de monitoramento da rodovia registraram que o carro estava a cerca de 110 km por hora. Uma motocicleta não conseguiria manter essa velocidade ao lado do veículo com estabilidade suficiente para que alguém estendesse o braço e golpeasse o vidro com uma arma. A força do vento e o risco de queda tornariam essa ação inviável. Segundo ponto: ainda estava escuro. O sol não havia nascido. Além disso, o veículo possuía um insufilme extremamente escuro, do tipo mais fechado permitido no mercado. Nessa velocidade e com pouca iluminação, seria praticamente impossível para Horácio conseguir visualizar claramente os supostos criminosos ou a arma como ele descreveu. Terceiro ponto, e o mais decisivo, é aqui que entra a hematologia forense.
A análise das manchas de sangue mostrou a verdadeira dinâmica do crime. Horácio disse que estava agachado no assoalho do banco traseiro, com a cabeça abaixada, enquanto o criminoso dirigia. Porém, naquele local onde ele afirmou estar, havia grandes manchas de sangue. Se ele realmente estivesse ocupando aquela área, o sangue não estaria distribuído daquela forma. Além disso, suas roupas, tanto a camiseta quanto a calça, apresentavam respingos de sangue no lado direito do corpo, exatamente onde ocorre a projeção quando um tiro é disparado de perto, estando o atirador ao lado da vítima. Isso posiciona Horácio no banco do motorista no momento do disparo, bem ao lado de Vanessa. Imaginem a situação da seguinte forma, seguidores. Ele, do lado dela, estica o braço e dispara. O sangue espirra no braço e na lateral das roupas dele. Como provavelmente ele não deve ser canhoto, veio tudo para o lado direito mesmo, pois ele estava segurando a arma com a mão direita quando fez o disparo. E ela, certamente, estava ao seu lado direito no carro. Outro fator que contradisse a versão apresentada por Horácio foi o sinal do GPS dos celulares. Ele comprovou que apenas 2 pessoas estavam no carro naquele trajeto, Horácio e Vanessa. Também ficou registrado que, entre o carro parar e a testemunha chegar para prestar socorro, passaram-se apenas 1 minuto. Não haveria tempo suficiente para 2 criminosos saírem do carro, subirem na motocicleta e sumirem sem serem vistos por quem vinha logo atrás. Mas o detalhe mais perturbador surgiu quando a perícia examinou o corpo da Vanessa. Ela estava com os pés cruzados na altura dos calcanhares, as mãos apoiadas sobre a barriga, a cabeça inclinada para o lado e encostada na janela. Essa posição, seguidores, indicava que ela estava bem relaxada no momento que foi assassinada, possivelmente até mesmo dormindo quando foi baleada. Ela não teve chance de reagir. O disparo tirou sua vida imediatamente, enquanto a bebê Isis, com apenas 5 meses de gestação, morreu lentamente dentro do ventre da mãe. E tudo isso aconteceu diante do filho do casal, que tinha apenas 1 ano e 9 meses. Horácio não demonstrou nenhuma preocupação com a presença da criança dentro daquele carro. Após o tiro, Horácio continuou dirigindo com o corpo de Vanessa dentro do carro por aproximadamente 40 minutos, até chegar a uma área próxima a um rio, onde, segundo a investigação, ele teria descartado a arma do crime, que nunca foi encontrada. Na casa do casal, a polícia localizou munições compatíveis com o projétil recolhido no veículo. E agora, seguidores, nós vamos falar sobre a motivação desse crime. O inquérito concluiu que o motivo do crime foi financeiro e motivado pelo fato de Vanessa ter mencionado a possibilidade de divórcio. Horácio não queria dividir os bens, nem correr o risco de perder a guarda do filho. Além disso, havia o interesse pelas apólices de seguro de vida em nome de Vanessa, que renderiam a ele uma quantia alta em dinheiro. No fim, ele tirou a vida de quem dizia amar e da própria filha, que jamais chegou a nascer. Mesmo diante de todas as provas contra Horácio, ele foi liberado. Seguidores,
seguidores, olha só. Isso aqui é para deixar o povo brasileiro enojado com a justiça desse país, tá? Eu vou falar de novo aqui para vocês entenderem bem o que eu vou dizer. Mesmo diante de todas as provas contra o Horácio, ele foi liberado no mesmo dia em que foi preso. O desembargador entendeu que não havia necessidade de mantê-lo detido, concedendo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. Gente, tomara que a filha desse desembargador, ou a neta dele, não sei, nunca se case com um feminicida. É só o que eu peço. Eu acho que vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer com isso, né? Durante mais de 2 anos, a dona Nilva, a mãe da Vanessa, e a Bruna, irmã da vítima, lutaram pela guarda definitiva do menino, do filho do casal, pois acreditavam que o menino também corria perigo, considerando que Horácio teve a frieza de tirar a vida de uma mulher grávida e de sua filha, que é mãe desse menino também, na frente dele, dentro de um carro. Nesse período, Horácio fez diversos pedidos para ter direito de visitar o filho, mas não há clareza na mídia se ele realmente conseguiu essas visitas ou não. Ao longo desses 2 anos, familiares e amigos realizaram várias passeatas e protestos contra o fato de Horácio estar em liberdade. Iporá é uma cidade pequena e todos que amavam Vanessa se revoltaram ao imaginar que poderiam encontrá-lo nas ruas, levando uma vida normal, como qualquer cidadão de bem que existe por aí, coisa que ele não é. Foram abertos mais de 14 inquéritos sobre o caso, e todos apontavam que Horácio era o único possível autor desse crime. A versão apresentada por ele em seu primeiro depoimento foi descartada, já que diversos pontos eram incompatíveis com a realidade dos fatos. Ainda assim, durante todo o processo, ele insistiu em afirmar que era inocente e que o ocorrido havia sido apenas um latrocínio. Vamos agora, então, para o dia do julgamento, seguidores. No dia 7 de novembro de 2020, Horácio Rosendo Araújo Neto foi levado a júri popular, composto por 4 mulheres e 3 homens, no Tribunal de Justiça de Iporá. Devido à pandemia, o julgamento foi transmitido ao vivo pelo YouTube. Diante das inúmeras provas e de um processo com mais de 600 páginas, Horácio foi considerado culpado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, dissimulação e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, configurando assim feminicídio, com o aumento de 1/3 da pena por ter ocorrido na presença do filho de apenas 1 ano de idade. Além disso, ele foi condenado por provocar aborto sem o consentimento da gestante e por fraude processual. A sentença determinou 29 anos, 6 meses e 20 dias de prisão em regime fechado. Mesmo sem poder acompanhar o julgamento presencialmente, familiares e amigos permaneceram do lado de fora do tribunal, comemorando o veredito e afirmando que, finalmente, a justiça dos homens seria feita. Mesmo condenado, o Horácio não chegou a ser preso. A sua defesa entrou com um recurso pedindo a anulação do júri, e ele obteve o direito de continuar em liberdade. As últimas informações divulgadas pela imprensa
sobre esse caso indicavam que no dia 21 de fevereiro de 2022 estava previsto o julgamento do recurso, mas a sessão foi adiada. O portal G1 tentou contato telefônico com a defesa de Horácio na época, mas não teve sucesso. E conforme os registros do TJ de Goiás, a nova data do julgamento seria no dia 22 de março daquele mesmo ano. Porém, depois disso, não há mais notícias sobre o caso na mídia. Depoimento, a dona Nilva chegou a fornecer uma entrevista ao G1, dizendo que Horácio havia se casado novamente e tinha uma filha com a nova esposa, e que continuava morando em Iporá. Mas depois de tudo isso, seguidores, algo aconteceu que encerrou esse caso de uma vez por todas. No dia 16 de fevereiro de 2024, Horácio entrou numa loja em que a sua ex-sogra, Nilva, estava e disparou 5 tiros contra ela, que sobreviveu ao sofrer apenas ferimentos superficiais. Na sequência, ele fugiu do local, que a polícia viu a ação do criminoso e foi atrás. A polícia continuou em sua perseguição, onde eles entraram em confronto armado com Horácio, que acabou perdendo a sua vida durante o tiroteio. E foi assim que o caso Vanessa Camargo Soares teve o seu final, com a morte do Horácio numa troca de tiros com a polícia. O vídeo de hoje foi esse, seguidores. Se inscrevam no meu canal se ainda não forem inscritos. Me sigam nas redes sociais, que o nome aparece aqui embaixo. Deixem o like de vocês. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo com outras pessoas, isso me ajuda bastante. Façam seus comentários educados para que o YouTube não derrube o meu vídeo depois. E hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.